Meu nome é Luiz e minha vida virou um inferno. Tudo começou com aqueles malditos sonhos perturbadores. Todas as noites eu acordava suando, aterrorizado, com a sensação de que algo sombrio rondava o meu apartamento. Minha mente estava a mil e eu não conseguia mais ter sossego. Aquela presença invisível, aquela sensação de estar sendo observado a todo momento, me deixava cada vez mais tenso e inquieto. Eu não conseguia me concentrar no trabalho. Meus relacionamentos começaram a se deteriorar. Meus amigos e familiares não entendiam o que estava acontecendo comigo. Então, as coisas começaram a ficar ainda piores. Objetos se moviam sozinhos, as luzes piscavam e eu ouvia sons assustadores vindos de todos os cantos. Eu me sentia enlouquecendo, prestes a perder o controle. Algo de sinistro estava se passando e eu sabia que precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Capítulo 1. A Teia da Sedução. Foi nesse momento de desespero que eu conheci Sandra. Ela apareceu na minha vida como um raio de luz em meio à escuridão que me consumia. Alta, com cabelos negros e olhos profundos, ela me cativou desde o primeiro momento em que nos encontramos. Eu não sei explicar o que me atraiu tanto naquela mulher. Talvez fosse seu mistério, sua aura de poder e sedução. Ou talvez fossem os sussurros que eu ouvia em minha mente, me impelindo a me aproximar dela. De qualquer forma, eu me sentia irresistivelmente atraído, como uma mariposa que se lança em direção à chama. Sandra se mostrou atenciosa e compreensiva. Ela parecia entender o que eu estava passando e se ofereceu para me ajudar. Eu, desesperado por respostas, aceitei sua oferta sem hesitar. Ela me levou a lugares obscuros, locais envoltos em uma neblina de mistério e magia. Conforme passávamos mais tempo juntos, eu me sentia cada vez mais envolvido por Sandra. Sua presença me acalmava e eu esquecia momentaneamente os meus problemas. Ela me fazia sentir vivo, como se tivesse ativado uma chama em meu interior que eu nem sabia que existia. Mas, aos poucos, eu comecei a perceber que algo não estava certo. Eu me sentia cada vez mais isolado de meus amigos e familiares. Eles pareciam não entender o que estava acontecendo comigo, e eu me afastava deles, como se estivesse sendo puxado para uma dimensão paralela. Sandra me envolvia em sua teia, com um sorriso enigmático nos lábios. Eu sabia que deveria me afastar, mas era como se ela tivesse lançado sobre mim um feitiço do qual eu não conseguia me libertar. Eu estava caindo em sua armadilha e não tinha ideia do que me aguardava no final dessa jornada sombria. Conforme o tempo passava, a influência de Sandra sobre mim se fortalecia cada vez mais. Eu me sentia cada vez mais atormentado, tanto física quanto mentalmente. Minha saúde mental começava a se deteriorar, e eu entrava em um estado constante de paranoia e medo. Os distúrbios físicos eram os primeiros sinais. Objetos se moviam sozinhos, luzes piscavam e sons inexplicáveis ecoavam pelas paredes do meu apartamento. Eu me via olhando por sobre o ombro constantemente, com a sensação de estar sendo observado. Então as alucinações começaram. Eu via sombras se movendo nos cantos, ouvia sussurros indistintos no meio da noite. Minha mente parecia estar se fragmentando, incapaz de distinguir o real do imaginário. Eu me sentia prestes a enlouquecer. Desesperado, tentei buscar ajuda em locais sagrados, como templos e igrejas. Eu acreditava que talvez pudessem me livrar dessa maldição que parecia ter se apoderado de mim. Mas a presença de Sandra era implacável, e eu me sentia cada vez mais aprisionado em sua teia. Meus amigos e familiares não entendiam o que estava acontecendo comigo. Eles me viam afundando em um abismo de solidão e paranoia, e não sabiam como ajudar. Eu me isolava cada vez mais, incapaz de compartilhar o que estava passando. A cada dia, a sensação de estar sendo rastreado, observado, me atormentava. Eu me sentia como uma presa, acuado por uma força sombria que parecia cada vez mais poderosa. Não havia escape, não havia solução à vista. Eu estava perdido em um labirinto de trevas, sem saber para onde ir.
Foi nesse momento de desesperança que eu encontrei um anúncio misterioso em um poste de luz. Escrito em letras garrafais, dizia: liberte-se de maldições e feitiços. Procure seu Omar, o feiticeiro. Meu coração acelerou ao ler aquelas palavras. Será que havia realmente alguém que poderia me ajudar a me livrar da influência de Sandra? Eu não tinha mais nada a perder, então decidi procurar esse tal de seu Omar. Depois de pesquisar alguns endereços, consegui encontrar a humilde residência do feiticeiro. Era um local envolvido em uma aura de mistério, cheio de símbolos e objetos estranhos. Ao entrar, senti uma energia diferente, uma presença poderosa. Seu Omar me recebeu com um olhar penetrante, como se pudesse ler minha alma. Ele ouviu pacientemente meu relato sobre os acontecimentos que vinham me atormentando. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns instantes, antes de dizer: você caiu nas garras de uma mulher envolvida com a magia negra. Ela está usando feitiços poderosos para te prender em sua teia. Mas não se preocupe, meu amigo. Eu posso ajudá-lo a se livrar dessa maldição. Suas palavras me encheram de esperança, mas também de apreensão. Eu sabia que o caminho não seria fácil. Enfrentar a força oculta de Sandra iria requerer coragem, determinação e muito risco. Mas não havia outro jeito. Eu precisava me libertar a qualquer custo. Seu Omar me explicou que seria uma jornada árdua, repleta de obstáculos e desafios. Mas ele me garantiu que, com sua orientação e os rituais necessários, eu teria uma chance de me livrar do domínio de Sandra. Era a minha única esperança. Depois de me preparar mentalmente, segui as instruções de seu Omar. Juntos, começamos a realizar rituais ancestrais, invocando forças ocultas para nos fortalecer contra a influência de Sandra. À medida que os dias passavam, eu sentia uma energia diferente fluindo em meu corpo. Era como se uma barreira protetora estivesse sendo construída ao meu redor, blindando-me contra os ataques da magia negra. Mas Sandra não ficaria parada, esperando ser derrotada. Ela sentia que estava perdendo o controle sobre mim e se tornou ainda mais determinada a me manter sob seu domínio. Sua presença se intensificou e eu podia sentir sua fúria crescendo. Então chegou o momento decisivo. Seu Omar me disse que era a hora do confronto final. Ele me instruiu a me preparar mentalmente, pois a batalha seria épica e intensa. Eu sentia o medo se misturar com a determinação de me libertar daquela maldição. Quando encontramos Sandra, foi como se o mundo à nossa volta tivesse se tornado um campo de forças sobrenaturais. Ela nos encarou com um olhar gélido, suas mãos emanando uma energia sombria. Seu Omar e eu nos posicionamos, prontos para o embate. O que se seguiu foi uma luta intensa, com os poderes da luz e das trevas se chocando violentamente. Sandra usava todos os seus truques e feitiços para me manter preso em sua teia, mas seu Omar se revelava um poderoso aliado, usando seus próprios rituais e invocações para combater Ponto Lacon. Eu me vi no centro dessa batalha épica, lutando para me libertar da influência de Sandra. Eram meus próprios medos e demônios interiores que eu precisava confrontar, para que pudesse me livrar definitivamente daquela maldição. Finalmente, após uma luta acirrada, seu Omar conseguiu quebrar os feitiços de Sandra. Eu senti uma sensação de alívio e liberdade como nunca antes. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado de meus ombros. Ao olhar para Sandra, vi sua expressão de derrota e raiva. Ela me lançou um olhar de ódio antes de desaparecer em meio a uma nuvem de fumaça, gritando maldições. Eu sabia que ela não tinha desistido, mas, por enquanto, estava livre de sua influência. Naquele momento percebi que minha vida havia mudado para sempre. Eu tinha passado por uma jornada transformadora, enfrentando forças sobrenaturais e meus próprios demônios interiores. Agora, eu tinha uma compreensão mais profunda da natureza da magia negra e do conflito entre o bem e o mal. Aos poucos, fui me reconectando com meus amigos e familiares. Eles ficaram chocados com a mudança em minha personalidade, a serenidade e a sabedoria que eu carregava agora. Eu lhes contei tudo o que havia acontecido, e eles, embora inicialmente céticos, acabaram entendendo a magnitude do que eu havia enfrentado. Minha jornada de redenção não acabou ali.
Eu sabia que precisaria estar sempre vigilante, pronto para enfrentar novas ameaças sobrenaturais. Mas agora eu tinha ferramentas e conhecimentos que me ajudariam a me proteger e a proteger aqueles que amo. O Rio de Janeiro, com sua atmosfera sombria e envolvente, seria sempre um lembrete de tudo o que eu passei. As expressões locais, como macumba e despacho, faziam parte de minha nova realidade, uma realidade que eu havia aprendido a navegar com cautela e sabedoria. Olhando para trás, eu percebia que minha história era única, uma jornada de trevas e luz que me transformou profundamente. Eu era um homem renascido, pronto para enfrentar os desafios que a vida me apresentasse, com uma nova compreensão do mundo oculto que me rodeava. Minha história poderia servir de alerta para aqueles que se aventuram a cruzar os caminhos da magia negra. O Rio de Janeiro, com suas ruas sinuosas e becos sômbrios, é um terreno fértil para forças ocultas e poderes obscuros. Ainda hoje, às vezes, sinto um arrepio quando passo por certos locais na cidade. A presença de Sandra ainda me persegue, como um fantasma que se recusa a me deixar em paz. Mas eu sei que, com a orientação de seu Omar e meu próprio conhecimento adquirido, posso me defender contra qualquer ameaça que venha a surgir. Minha jornada foi árdua, marcada por momentos de terror e desesperança. Mas também foi uma jornada de autodescoberta, de confrontar meus próprios medos e fraquezas. Eu emergi das trevas como uma pessoa transformada, com uma compreensão mais profunda da natureza da magia e do conflito entre o bem e o mal. Agora, quando olho para o Rio de Janeiro, vejo não apenas a beleza da cidade, mas também suas sombras, seus mistérios ocultos. Sei que em algum lugar há outros como eu, lutando para se libertar das garras da magia negra. E se eu puder ajudá-los, de alguma forma, a encontrar seu próprio caminho de redenção, serei grato por poder compartilhar a minha história. Afinal, nós, mortais, somos apenas peões nesse jogo de forças sobrenaturais. Mas se estivermos preparados, se tivermos a coragem de enfrentar nossos próprios demônios, talvez possamos encontrar a luz no meio da escuridão. Essa é a minha história, e ela serve de lembrete de que, por mais sombria que seja a noite, o amanhecer sempre chegará.